Capítulo 61 Possibilidades de Vicente. Vicente conhecia cada passo da construção de uma arma, quer começasse com as peças já fabricadas ou mesmo antes da produção dos componentes. Ele sabia como conseguir pólvora, extrair os minérios necessários para produzir o corpo da arma e também martelar cada parte dela. Ele aprendeu e produziu muitos tipos de armas em seu tempo na Terra. Isso era uma espécie de hobby para ele. Mesmo que não tivesse os mesmos materiais e maquinários da Terra, saberia guiar um ferreiro, assim como fizera quando pagou alguém para fabricar os componentes de suas primeiras armas. Então, pensando nas palavras de Rory, ele imediatamente tentou manipular os metais golpeando o boneco de madeira para formar uma arma. Vice conseguiu inicialmente mudar a forma desses metais para formar algo externamente semelhante a uma arma. No entanto, ele logo franziu a testa ao perceber que sua precisão na formação de itens complexos não era alta. Por exemplo, o cano da arma em formato de rifle carecia de cano estriado, algo necessário para a precisão do tiro, principalmente pensando em tiros de longo alcance. Faltavam vários outros componentes internos necessários ao funcionamento desta arma, por isso, ao tentar dispará-la, Vicente falhou. Provavelmente terei que melhorar meu controle sobre o poder deste pentagrama mágico. Ele olhou ao seu redor, sentindo o poder do pentagrama vermelho irradiando em seu corpo e no espaço próximo a ele. Ele então comentou com Rory: Não posso. Não sei se é por falta de controle sobre meus poderes atuais ou por falta de compreensão. Se for o segundo, sinto que terei que me tornar mais forte para conseguir isso. Isso faz sentido. De qualquer forma, você não deve estar longe de conseguir isso. Rory disse, imaginando que fosse esse o caso a julgar pela aparência do rifle criado por Vicente. Mas Vice, me diga uma coisa, esses itens que você muda de forma, eles permanecem assim depois que você para de usar seus poderes? Rory perguntou enquanto observava seu amigo se movendo, atacando e tentando dominar suas habilidades mágicas em um nível mais profundo. Acredito que sim. Por mais que eu esteja manipulando esses componentes metálicos com magia, uma vez que eles estão em um novo estado, eles tendem a permanecer assim. Em suma, com ou sem magia, as coisas tendiam a permanecer no estado de menor mudança energética. Algo em movimento tendia a permanecer em movimento, e algo parado tendia a permanecer parado. No caso dos itens alterados por Vicente, a magia mudou de forma. No entanto, para retornar às suas formas anteriores, a magia teria que ser usada para fazer a segunda mudança. De certa forma, se esses itens voltassem à sua forma anterior à manipulação de Vicente, seria como o fósforo retornando à sua forma a partir das cinzas e da fumaça resultante de sua queima. Vicente percebeu o que se passava na cabeça do amigo e estreitou os olhos. Entendo, você está pensando em eu produzir armas para o nosso povo. Não apenas armas, meu amigo. Rory riu. Se você consegue manipular itens de metal, você tem afinidade com a forja. Você pode se tornar um bom ferreiro. Vicente não tinha pensado nisso, mas ao considerar tal coisa, o que Rory acabara de dizer fazia total sentido. Isso é verdade. Os olhos de Vicente tremeram. Os poderes de sua primeira gema mágica deveriam estar associados ao magnetismo. Em particular, seu primeiro poder, vindo do pentagrama vermelho, deveria ser a manipulação da matéria, que lhe deu o poder de alterar principalmente metais. Em uma escala menor, ele poderia afetar o fluxo sanguíneo dos seres vivos, mas sua habilidade principal seria a mudança de forma de metais, como ele poderia fazer atualmente. Sabendo que suas habilidades magnéticas cresceriam ao longo de sua jornada como mágico, com a adição de mais pentagramas nesta gema mágica, Vicente pôde perceber sua compatibilidade com a profissão de pessoas que basicamente manipulavam metais. Os ferreiros também faziam uso de outros minerais, às vezes minerais não metálicos, às vezes até componentes orgânicos. Mas o foco da profissão eram os metais. Pensando nisso, Vicente viu um novo caminho pela frente.
Ao se tornar ferreiro, ele não precisaria mais pagar para que tais profissionais desenvolvessem suas armas, mas também poderia proteger seu projeto produzindo suas próprias armas. Ao mesmo tempo, se ele pudesse manipular suas armas, talvez houvesse uma maneira de programá-las para que nunca pudessem se voltar contra ele. Isso seria simplesmente perfeito. Ao sentir a satisfação de ver uma nova porta se abrindo diante dele, Vicente sorriu e se moveu de forma mais agressiva, sem perceber, levando sua habilidade de combate a um novo nível. Ele usou alguns dos itens de metal ao redor para formar esferas e então criou polos eletromagnéticos, fazendo com que algumas esferas ficassem carregadas positivamente e outras carregadas negativamente. Então, bum! Um grande estrondo ocorreu entre as esferas, fazendo Rory se assustar momentaneamente, vendo um flash de luz disparar rapidamente e então percebendo o boneco de madeira desaparecer. "O quê? Que porra foi essa, Vicente?" ele exclamou enquanto colocava as duas mãos nos ouvidos. Vicente cerrou os punhos, entendendo melhor seus poderes e sentindo-se mais compatível com eles. "Tenho uma grande afinidade com o elemento relâmpago, não é? Não é natural que eu possa mesclar a fusão dos meus elementos com o uso independente de um deles." "Isso é possível?" Rory abriu a boca, sem saber que alguém poderia fazer isso. "Parece que sim, haha." Com essas palavras, Vicente parou de manipular seus poderes, e tudo que flutuava nos arredores caiu no chão. Rory sentiu alívio em seu corpo depois que Vicente parou de usar sua habilidade, respirando mais profundamente. Mas nem ele nem Vicente estavam preocupados com o fim daquele boneco de madeira. Não conseguiram danificar a estrutura da sala, mas foi feito um boneco para ser levado ao limite. Se alguém que contratou os serviços deste lugar fosse forte o suficiente para destruir o manequim, então isso seria responsabilidade da Arena Arcdemon. Obviamente, esta instituição tinha regras próprias, o que, por exemplo, impedia qualquer pessoa com nível superior a uma sala de treinamento de alugá-la. O que motivou Vicente a não escolher algo inferior a um quarto de nível 3 foi o medo de destruir qualquer quarto em que se encontrasse, derrubando as paredes e estragando os móveis. Então, quando parou para beber um pouco de água e recuperar um pouco de energia, Vicente nem olhou para as cinzas daquele boneco enquanto Rory ficava em silêncio, avaliando o nível do amigo. "Vice, você é poderoso", ele disse depois de alguns momentos. "Se eu não pudesse ver, diria que seu talento e pentagrama mágico não são amarelos nem vermelhos, N0 Velbin. Mas esse deve ser o efeito de ter uma joia mágica tão estranha. Vá longe e alcançar suas ambições será menos difícil do que pensávamos." Antes ele considerava que Vice e ele teriam que usar a influência que construíram para pagar assassinos ou mágicos poderosos para lidar com a vingança que buscariam. Mas com um poder tão impressionante ao seu lado, as coisas poderiam ser diferentes. Havia um longo caminho a percorrer, um caminho difícil e perigoso, que ainda poderia muito bem ser impossível. Mas comparado a antes, agora eles tinham muito mais em que confiar para atingir seus objetivos. Vicente acenou com a cabeça para Rory, mas não investiu no assunto. Ele simplesmente terminou de beber sua água e disse: "Vou meditar por 15 minutos para me recuperar. Que tal brigarmos um pouco depois?" Fim do capítulo. Capítulo 62 Duelo de Amigos 1. Após a pergunta de Vicente, Rory olhou para o amigo de forma estranha. "Você está louco? Se treinarmos juntos agora, você vai me machucar. Devíamos pelo menos esperar você ter um melhor controle de sua habilidade." Este foi realmente um problema para se pensar. Assim como Vicente aprendeu a controlar seu corpo com as novas características após o despertar, ele precisava controlar o poder vindo de seu pentagrama. Mas como esse era um poder mais ligado a ele do que usar a sua mana para fortalecer o seu corpo porque estava enraizado no seu ser, Vicente sentiu que poderia controlar rapidamente essa capacidade. Você acha? Que tal isso? Eu não vou atacar. Vou apenas me defender enquanto você me ataca. Isso deve ser suficiente para eu entender melhor minhas habilidades.
Ao final deste período de 6 horas, provavelmente serei capaz de me controlar bem o suficiente. Então poderemos ter um confronto real. Rory pensou silenciosamente sobre esta proposta e concordou depois de um momento. Vicente era mais esperto que ele em termos de combate, uso de magia e capacidade de compreender e ler a realidade do mundo. Como o próprio Rory havia dominado o poder de seu pentagrama em menos de um dia, julgou que ao final daquelas horas de treinamento, Vicente teria controle suficiente para não colocá-lo em perigo. Tudo bem. Dito isso, os minutos passaram, e quando Vice se recuperou o suficiente para expor novamente suas habilidades de combate, ele e Rory se posicionaram em cantos opostos da sala, 9, LB, IN. Quando um olhou para o outro e indicou que estava pronto, Vicente jogou uma esfera de madeira no ar, algo que seus poderes não poderiam interferir. Ele e Rory circularam a mana em seus corpos, fazendo suas gemas mágicas brilharem mais enquanto seus pentagramas vermelhos apareciam. Os objetos metálicos de antes flutuavam no entorno de Vicente enquanto um vento inexplicável soprava dentro daquela sala totalmente fechada, de onde apenas um duto de ar ventilava o local. Mas este era um vento que parecia o deslocamento gasoso durante uma tempestade, e não o fluxo de ar vindo de um duto. Junto com aquele vento, chamas alaranjadas apareceram nas mãos de Rory enquanto ele se posicionava para atacar Vicente. Quando a esfera de madeira tocou o chão, a expressão de ambos mudou e ambos se moveram. Vicente já conhecia a habilidade de Rory, então ele prontamente manipulou os itens de metal ao seu redor para criar escudos. Por outro lado, Rory não demorou e logo expôs o poder de sua forma mágica, Explosão. Quando o ar e o fogo se fundiram, um brilho apareceu. As chamas explodiram fortemente na frente de Vicente, elevando a temperatura de toda a sala, enquanto pequenas lâminas alaranjadas se formavam a partir da explosão. A habilidade de Rory era explosão, algo relacionado à sua gema mágica. Mas com seu primeiro pentagrama, esse poder se manifestou através da formação de pequenas lâminas de fogo, uma mistura de ar e fogo que poderia criar microexplosões ao atingir seu alvo. Vicente ainda não tinha sentido o poder de Rory em combate, mas quase instantaneamente, ao ativar a habilidade do amigo, percebeu o quão destrutivo isso era. De uma hora para outra, uma forte explosão atingiu um de seus escudos, destruindo parte de sua estrutura, enquanto fragmentos voavam em direção a Vicente. Percebendo isso, Vice não parou para admirar o poder destrutivo do amigo nem a fragilidade estrutural das defesas que havia formado. Ele sabia que se fosse atingido por uma dessas flechas, sofreria muita dor, mesmo que sua vida não estivesse em perigo. Vicente imediatamente moveu as mãos e controlou os fragmentos que voavam em sua direção, colocando um pouco de sua atenção em mover os outros escudos que voavam ao seu redor, fazendo-os mudar. Vicente não atacaria Rory neste momento, mas mesmo limitado, poderia melhorar muito sua compreensão de seus próprios poderes apenas se defendendo. Percebendo que seus itens eram frágeis apesar de parecerem fortes, Vicente se concentrou mais em aumentar a complexidade dessas estruturas, fazendo cada escudo vibrar e mudar sutilmente de forma. Ele viu que algumas das flechas flamejantes de seu amigo passavam pelos espaços entre seus escudos e se moviam, esquivando-se tão rápido no último momento para ser atingido que Rory não conseguiu intervir e mudar a direção de suas lâminas. Todos erraram Vice e atingiram o solo, explodindo em diferentes partes daquela área de combate, mas não destruindo nada, visto que o nível de poder daquele ataque era menor do que a sala poderia suportar. Você com certeza é rápido. Rory comentou em voz alta, vendo que a habilidade mágica de seu amigo era poderosa e as características físicas de Vice haviam evoluído muito mais do que ele pensava. Mas como você vai evitar isso, Vice? Rory sorriu enquanto juntava várias de suas pequenas lâminas, formando uma tão grande quanto uma lança de tamanho normal. Vendo aquela coisa se movendo em sua direção sob o controle de Rory, Vice parou de se mover e concentrou todas as suas defesas na frente de seu corpo. Ele sentiu gotas de suor se formando em seu rosto e colocou as duas mãos para frente, ligeiramente acima da cabeça, enquanto controlava seu poder com as mãos.
Todos os seus escudos se fundiram em uma única barreira metálica de 10 centímetros de espessura. Infelizmente, não havia mais metal livre nas redondezas. Caso contrário, Vicente sentiu que poderia demonstrar uma barreira muito mais espessa. Bum! Então, ataque e defesa colidiram, e quando veio a forte explosão daquela lâmina de Rory, Vicente gritou enquanto segurava o escudo à sua frente. Ah! Ele sentiu partes de seu escudo sendo destruídas conforme a explosão alterava os elementos metálicos, diminuindo a quantidade de matéria que Vice tinha à sua disposição. Essa é uma boa habilidade, Rory. Ele gritou em meio à explosão, mantendo suas defesas o melhor que pôde. Horas depois de Rory atacar e Vicente se defender dentro de uma das salas de treinamento da Arena Archdemon, eles finalmente chegaram aos últimos 30 minutos que tinham antes do tempo acabar. Depois de horas de luta, ambos melhoraram suas habilidades, um tendo entendido mais de seus poderes e aumentado seu controle sobre eles e o outro notando vários problemas que precisava melhorar. Ao longo da luta, Vicente aprendeu a controlar melhor os seus poderes para fortalecer as estruturas que criou. Ele tinha muito potencial com sua habilidade. Mesmo assim, sem um bom controle inicial, sofreu nos primeiros momentos da luta. Mas ao longo da luta, Vicente melhorou significativamente o seu controlo, elevando as suas capacidades defensivas ao nível de poder ofensivo que tinha demonstrado anteriormente. Ao final da última luta, ou melhor, da última sessão de ataque e defesa, ele conseguiu exaurir completamente o amigo apenas se defendendo. Vice não havia sofrido nenhum ferimento na última luta e, mesmo não tendo atacado nenhuma vez, parecia o verdadeiro vencedor da luta. Quanto a Rory, ele havia perdido a vantagem ao longo da luta, mas isso lhe mostrou pontos importantes que precisava melhorar, algo muito bom para um jovem mágico perceber logo no início de sua jornada. Ele olhou para Vice depois de se recuperar e perguntou: "Você ainda precisa de um pouco mais de desafio para terminar de controlar seus poderes, certo? Vamos lutar pelo menos uma vez de verdade." Fim do capítulo. Capítulo 63 Duelo de Amigos 2. Com o convite de Rory, Vicente imediatamente acenou com a cabeça com a intenção de continuar treinando. Por mais que Vice tivesse a vantagem no confronto, o ponto era ter um oponente para ele dominar melhor suas habilidades, e não ter vislumbres profundos de como elevar ainda mais suas características. Para treinar o controle sobre suas habilidades, Vicente poderia até fazer isso sozinho. Mas em combate contra um adversário seria sempre melhor do que treinar sozinho quando as forças dos dois estavam no mesmo reino. Um adversário mais fraco ainda era um adversário que agia de forma independente e conseguia criar surpresas, o que nunca aconteceria num treino 1 contra 1. Com ambos 100% recuperados da última luta, Vicente e Rory ativaram novamente seus poderes, desta vez com um partindo em direção ao outro no momento em que uma esfera de madeira atingiu o chão. Direcionando o ar ao redor para Vicente, infundindo suas chamas na corrente de vento, Rory tentou afastar seu oponente. Simultaneamente, Vicente já sabia que Rory tentaria atrapalhá-lo com suas habilidades explosivas, então rapidamente criou vários raios na periferia da sala de treinamento, visando os pés do amigo. Vicente não queria bater em Rory e machucá-lo. Mas ele também não queria deixar esse cara quieto o suficiente para sustentar o pentagrama mágico que fornecia poder aos seus ataques. Neste mundo mágico, não era necessário lançar feitiços para ativar as habilidades provenientes de seus pentagramas mágicos. Mas para manter essa habilidade em uso, era preciso manter conscientemente o fluxo de mana através da gema e do pentagrama que estava em uso. Se alguma coisa perturbasse a ordem dessas etapas, perderia o controle sobre sua habilidade e desapareceria naturalmente após alguns segundos. Pensando em forçar o amigo a perder por não conseguir manter seus ataques, Vicente prontamente começou a pressionar Rory com rajadas de raios capazes de fazer até magos mais fortes que esse jovem ruivo tremerem. Merda! Rory deu alguns passos para trás, evitando os ataques de Vicente. Ao fazer isso, percebeu que o chão estava ficando mais viscoso e franziu a testa.
A terra é realmente chata de contra-atacar. Ele abaixou as mãos enquanto chamas laranja brotavam nelas, tocando o chão e conjurando um feitiço. Então o chão nas proximidades de até 1,5 metro de distância de Rory entrou em combustão, contrariando o feitiço de Vice, N-U-V-I-L-B-I-N. Tanto Vice quanto Rory podiam lançar feitiços com seus elementos e até mesmo uma mistura deles. Não era necessário aprender um feitiço em um livro para aprender coisas compatíveis com sua natureza mágica. Alguns usos básicos da magia surgiram naturalmente nas mentes dos mágicos quando eles despertaram seus poderes ou ficaram mais fortes. De certa forma, para fazer um feitiço não seria necessário muito. Eles só precisariam circular sua mana em sua gema mágica e dar os comandos necessários para formar o feitiço. Às vezes, isso pode ser na forma de palavras carregadas de intenção. Ainda assim, em outras circunstâncias, alguém poderia simplesmente fazer selos manuais e gerar o mesmo efeito como se tivesse falado alguma coisa. Os mágicos mais talentosos podiam lançar feitiços sem falar ou gesticular, o que funcionava apenas com base em seus pensamentos. Vicente viu todo o chão ao redor de Rory queimar e seu feitiço perdeu o efeito, mas não se surpreendeu. Em alguns casos, o fogo pode danificar a terra. Ele fez alguns gestos com as mãos e, logo em seguida, as lâminas ao seu redor cortaram mais perto de Rory, indo em direção aos braços e pernas do jovem. Num instante, a batalha passou de uma pequena vantagem a favor de Vice para uma grande diferença entre os dois. Ele pressionou Rory enquanto trabalhava para não bater em seu amigo, apenas para fazer seus artefatos passarem perto o suficiente para assustar o jovem ruivo. Rory conseguiu uma dúzia de explosões para atrapalhar os planos de Vicente, mas depois de 5 minutos de luta praticamente na defensiva, ele não aguentou continuar por muito mais tempo e decidiu atacar. Já tendo percebido que Vicente estranhamente tinha muito mais energia para lutar do que ele, Rory fez seu último movimento, atacando pela primeira vez neste último treino. Chamas laranja cobriram todos os arredores de Rory, fazendo com que Vicente tivesse que cobrir momentaneamente os olhos. Imediatamente após esta forte explosão, uma coluna de fogo seguiu o corpo de Vicente, não lhe dando tempo para reagir. Os olhos de Vice estavam cobertos, mas ele sentiu a mudança de mana no ambiente com seus sentidos, percebendo que seria atingido. Ele colocou os 2 braços na frente do rosto e irradiou a maior parte de sua mana para eles. Estrondo. AAAH. O ataque de Rory explodiu nos braços de Vicente, queimando algumas roupas do jovem de cabelos negros e espalhando fumaça pelos arredores. Um segundo depois, a grande explosão ao redor de Rory deixou de lado a luminosidade anterior, revelando a situação do exausto jovem ruivo, agora cercado por lâminas visando diversas partes de seu corpo. Mesmo gritando de dor, Vicente manteve suas lâminas focadas em Rory, cada uma flutuando perto dos pontos vitais do ruivo, que suava e respirava pesadamente. Eu perdi. Rory sorriu porque não aguentou mais e caiu no chão. Vicente afastou os braços dele, ignorando as queimaduras neles, sorrindo enquanto também se sentia exausto. Vice não ficou feliz com a vitória, mas com esse treinamento, ele pensou que não iria mais expor tanto de seus poderes como havia feito ao ativar seu pentagrama vermelho pela primeira vez. Ele agora poderia usar suas habilidades em um nível muito mais baixo, a um nível que ele poderia até mesmo enfrentar alguém com o poder de Rory sem ameaçar a vida de tal pessoa. Quanto ao ferimento nos braços, isso não significava nada para ele. Por mais que doesse, ele só teve queimaduras de primeiro estágio, do tipo que, com sua mana aumentando sua regeneração, ele não teria mais as marcas de queimadura no dia seguinte. Vicente era na verdade muito mais forte que Rory e não havia mostrado todo o seu potencial naquela breve partida com seu melhor amigo. Ele suspirou e sentou-se no chão, acenado inconscientemente para sua garrafa de água e movendo-a para as mãos. Vicente olhou para aquela garrafa que tinha muito pouco metal na sua constituição e sorriu. Eu tinha esquecido disso. Parece que inconscientemente apenas afastei o que era mais obviamente afetado por mim. Mesmo no meu nível,
posso escolher o que manipulo com minha habilidade. Rory olhou para Vicente e perguntou. O que fazemos agora? Respirando fundo, Vicente logo disse a Rory. Partiremos amanhã de manhã para a Vila Martel. Depois de amanhã à noite, quero estar de volta para começar a implementar nossos planos. Terminarei este treinamento durante a viagem em Crowwoods. E quanto à forja, você realmente vai se tornar um ferreiro. Essa seria uma boa atividade para cobrir sua real posição nesta sociedade. Vice sorriu. Sim, farei isso, mas só depois de começarmos com nossos planos. Dito isso, eles descansaram os minutos restantes nesta sala e, ao final do período de 6 horas, os dois retornaram à sua propriedade para continuar os preparativos para sua rápida viagem à Vila Martel. Fim do capítulo. Capítulo 64 Seres Mágicos. No dia seguinte, Vicente e seu grupo deixaram Milfal ao amanhecer, partindo em sua carruagem de volta à Vila Martel para buscar Eve e Nina. Vicente tem se comunicado com sua irmã e Eve por meio de cartas desde que chegou a Milfal. Então ele sabia o que havia acontecido durante esse período na aldeia, e eles sabiam que se aproximava o momento de saírem da aldeia. Vicente já havia enviado uma carta em um pássaro logo após despertar seus poderes, avisando-os para prepararem as malas para a partida para Milfal. Os subordinados de Vicente também já estavam cientes e aqueles que não queriam permanecer na aldeia para manter localmente a operação da família Fuller estavam preparados para a sua mudança. A construção do local onde estes homens iriam trabalhar já estava bastante avançada, e em breve poderiam viver naquele outro local que Vicente comprara em Milfal. Com isso estava tudo pronto para essa mudança, e em questão de horas Vicente e Rory chegariam na aldeia. Algum tempo depois de deixar Milfal, o grupo de Vicente parou na estrada de terra entre aquela cidade e Martel Village, notando um tronco de árvore caído na frente de seu grupo. Parando a carruagem a algumas dezenas de metros daquele tronco, o homem que comandava os cavalos franziu a testa enquanto seus companheiros já tinham armas nas mãos. Problemas como esse nas estradas eram sinais clássicos de atividade criminosa, por isso todos ficavam alertas ao observar o entorno, agindo com mais cautela. Rory, exploda aquele tronco, Vice disse ao perceber a situação fora da carruagem. Rory e Vicente então saíram da carruagem, com o jovem ruivo fechando os olhos e ativando sua habilidade enquanto o rapaz de cabelos negros observava os arredores. Um arco laranja apareceu em uma das mãos de Rory e uma flecha surgiu na outra enquanto ele moldava seu poder da melhor maneira possível. Uma habilidade pode ser usada de várias maneiras diferentes. Tudo dependia da capacidade de seu dono em manipulá-lo e de sua criatividade em pensar em formas alternativas de usar seus poderes. Rory então disparou aquela flecha explosiva, fazendo aquele brilho laranja se mover tão rápido quanto uma flecha comum, atingindo o meio daquele tronco num piscar de olhos. Então, ao colidir com aquele longo pedaço de madeira, que não continha muita mana, dada a pobreza de mana da área, ele explodiu, transformando-o em inúmeros fragmentos de madeira. Os fragmentos de madeira voaram em infinitas direções, rumando para os arredores da floresta, mas também para a posição da carruagem de Vicente. O pentagrama amarelo na testa de Vice brilhou intensamente e relâmpagos apareceram sobre o grupo, cobrindo-os como uma gaiola de raios. Todos os fragmentos que se dirigiam ao grupo foram destruídos até restar apenas poeira. Em contrapartida, o pessoal do grupo permaneceu preparado para agir, seja com suas armas ou habilidades mágicas. Então, grunhidos animalescos surgiram dos arredores daquela área, indicando quantos seres estavam por perto, provavelmente tentando emboscar o grupo de Vicente. Esse som, criaturas mágicas, o mais experiente exclamou quando Vicente e Rory perceberam que enfrentariam esse tipo de criatura pela primeira vez. Havia vários tipos de criaturas mágicas no Polaris Realm. Havia os mais simples, animais capazes de usar mana, geralmente chamados de feras. Mas também existiam outros tipos de seres, como trolls, elfos, anões, fadas e gigantes. A lista de seres era longa.
Nesta área do Polaris Realm, os mais comuns eram os animais. Ainda assim, houve avistamentos relativos de outros tipos de seres mágicos. Cada raça tinha características próprias dependendo de sua origem, sendo algumas simplesmente muito fortes fisicamente, enquanto outras possuíam habilidades mágicas incríveis. Foi o caso dos elfos e das fadas, seres abençoados por mana. Por outro lado, os gigantes eram extremamente poderosos fisicamente, mas não tinham controle sobre a mana para formar feitiços. Vicente franziu a testa ao ouvir os sons dos seres ao redor e se preparou. Um segundo depois, um grupo de criaturas verdes com corpos humanoides e rostos estranhos, todos com narizes grandes e bocas enormes que mostravam seus dentes afiados. Vários deles tinham rastros de sangue em seus longos braços, mostrando os sinais da explosão anterior de toras. Resmungaram algumas coisas para o grupo de Vicente, mas não havia como um lado entender o outro. As criaturas mágicas tinham suas formas de se comunicar com seres diferentes, mas para isso um dos dois lados precisava atingir pelo menos o terceiro estágio. Os magos podiam alterar suas palavras infundindo mana nelas, algo que as transformava em uma espécie de som compreensível para seres de outras raças. Mas sem ninguém presente num estágio tão mágico, nenhum dos lados poderia dialogar com o outro. Goblins. Essas criaturas são escassas nesta região. Rory exclamou enquanto mantinha sua posição em guarda. Além disso, vários deles são aprendizes intermediários. Disse Vicente, olhando ao redor, contando 15 adversários, 6 deles nesse nível e 9 no mesmo nível de Rory. O que fazemos, chefe? Perguntou o mais velho dos homens de Vicente, segurando a espingarda e apontando para a cabeça de uma daquelas criaturas. O que podemos fazer além de matar todos eles? Disse Vicente. Eles estão no nosso caminho, então mate-os. Com sua autorização, aqueles homens não se conteram mais e finalmente apertaram os gatilhos de suas armas, concretizando o desejo que cada um deles tinha de matar alguém daquela forma. Ter armas era uma coisa fantástica, mas após o treinamento inicial, alguém com um artefato tão poderoso em mãos, como esses homens, às vezes podia sentir uma certa vontade de matar. Como mágicos obstinados, eles não saíam, causando massacres desnecessários. Mas se algum problema surgisse e exigisse o uso dessas armas, eles as usariam com um sorriso no rosto. Nesta situação, todos demonstraram isso pressionando os gatilhos de suas armas e atirando nos goblins mais fortes. Bang! Soaram 4 estrondos, e 4 corpos caíram nos arredores daquela passagem estreita, onde o grupo de goblins praticamente cercava a carruagem de Vicente. Mas antes mesmo que essas criaturas verdes, munidas de diversos tipos de armas e algumas até com pequenas armaduras, tentassem escapar, Vicente e Rory agiram. Como os mais talentosos de lá, que recentemente despertaram seus poderes e desejavam liberar algumas de suas habilidades contra inimigos reais, não havia como esses dois usarem suas armas no lugar de seus poderes. Imediatamente ao ouvir seu amigo, Rory utilizou seus poderes e mirou nos inimigos mais fracos, direcionando várias pequenas flechas laranja em sua direção. Simultaneamente, Vicente sentiu a atração dos objetos metálicos sobre alguns dos goblins e sorriu, apertando uma das mãos quando um pentagrama vermelho apareceu ao seu redor, e um daqueles seres começou a gritar em agonia. Inesperadamente, aquele goblin vestido com uma armadura de metal sentiu todo o seu corpo sendo agarrado pelo item ao redor de seu tronco, braços e pernas. Um segundo depois, quando os corpos de alguns dos companheiros daquele goblin caíram no chão com perfurações na cabeça, seu rosto ficou extremamente vermelho e depois explodiu. Estrondo. Sangue e carne explodiram de dentro da cabeça daquele goblin aprendiz intermediário, assustando não apenas as outras criaturas verdes que ainda estavam de pé, mas até mesmo as pessoas do grupo de Vicente. Gole. O que? Fim do capítulo. Capítulo 65 De volta a casa. Vendo Vicente esmagar grande parte do corpo daquela globina, uma das mais fortes das redondezas, o mais velho do grupo abriu a boca em estado de choque, exclamando em voz alta. O que?
Os outros mais fracos também viram isso, notando sangue e carne voando em direção a eles. Sem tempo para reagir ao inesperado, todos sentiram partes de seus corpos e roupas manchadas pelos restos mortais do Goblin. Enquanto alguns Goblins mais fracos explodiram sob a habilidade de Rory, os ainda intocados não pensaram muito e tentaram fugir. Não tão rápido. Vicente disse antes que os itens metálicos nos corpos daqueles ou de outros Goblins já caídos nos arredores flutuassem, mudando rapidamente de forma. Várias pequenas lanças se formaram e perfuraram os corpos em fuga, marcando o fim deste grupo. Vicente sentiu o prazer de usar as suas capacidades sem limites, mas também com 100% de controle sobre elas. Ele sorriu, olhando para suas mãos, onde se sentia mais confortável controlando sua habilidade. Mas cometa um erro. Vicente poderia comandar sua primeira habilidade com meros pensamentos, se assim o desejasse. Vendo a situação resolvida, Rory olhou para o amigo sorrindo. Vice, você precisava de tudo isso. Você só queria usar algumas de suas habilidades, certo? Foi mal. Acho que sujei um pouco suas roupas, pessoal. Vicente deixou de lado a sensação boa de usar seus poderes, olhando para seus homens. Mas imediatamente, eles disseram que ele não deveria se desculpar. Era natural que ele agisse poderosamente contra as criaturas em seu caminho. Inferno, se fosse algum deles que tivesse esse poder aterrorizante, qualquer um deles teria impedido os outros do grupo de agir e teria lidado com todos os inimigos sozinhos. Chefe, você é muito forte. Eu não sabia que sua habilidade seria tão extrema. Um dos mais novos comentou, pois era a primeira vez que todos viam Vicente em ação. Vicente sorriu, mas não investiu nisso, mudando rapidamente de assunto. Agora que eles estão mortos, recolha os pertences desses corpos. Traga tudo para mim. Minutos depois, os homens do grupo empilharam todos os pertences que conseguiram tirar daqueles corpos e empilharam-nos em 3 pilhas na frente de Vicente e Rory. Em um deles estavam as moedas que encontraram com aquelas criaturas. As criaturas mágicas valorizavam as moedas da mesma forma que os mágicos. Nem todas as criaturas mágicas eram bem-vindas pelos mágicos e muitas não eram bem-vindas nas cidades. Mas havia alguns comerciantes dispostos a fazer negócios com qualquer criatura. Assim, seres como esses goblins mortos poderiam fazer negócios com mágicos e outras raças usando moedas. Todos sabiam que não era estranho encontrar moedas em criaturas assim, e logo Vicente e Rory coletaram cerca de 5.000 moedas de bronze e 50 moedas de prata. Em outra pilha estavam os itens manipulados por Vicente, algo que ele transformou em partes do que parecia ser uma armadura. Ele o manipulou para cobrir partes de seu corpo, mas o propósito não era defensivo, como se poderia imaginar à primeira vista. Rory percebeu isso rapidamente. Estas são armas nas mãos de Vicente. Quanto à última pilha, continha vários tipos de cristais, pedras preciosas, em geral, itens valiosos, que nenhum deles sabia para que serviam, mas que sabiam ter valor. Criaturas como goblins roubaram muito, então devem ter sido despojos acumulados ao longo do tempo. Com todos esses itens coletados, eles voltaram para a aldeia. Horas depois, o sol do meio-dia já estava alto no céu quando a carruagem de Vicente e Rory entrou na primeira rua da Vila Martel. Ao passarem pela entrada da aldeia, os 2 jovens observaram as antigas casas deste local pelas janelas da carruagem, acenado a alguns conhecidos que os notaram a caminho da zona central da aldeia. Todos ali conheciam os 2 e, ao vê-los na aldeia, muitos não puderam deixar de sorrir e dizer-lhes palavras calorosas. Era sempre bom quando um jovem da aldeia voltava. Isto era especialmente verdadeiro para o comerciante local mais proeminente, responsável por muitos dos empregos locais de habitantes não relacionados com poderes nobres. Nesse clima favorável, o grupo chegou à propriedade Fuller. Eve, estamos de volta, disse Rory ao entrar pela porta da frente da residência na frente de Vicente. Chegando lá, os 2 jovens presenciaram uma cena que nenhum deles esperava. Eve estava pressionada contra uma parede, com 2 homens segurando-a, enquanto um jovem loiro estava parado na frente dela, segurando uma espingarda nas mãos.
Este jovem alto, forte e bem vestido não estava apontando a arma para Eve, mas sim observando-a com um brilho nos olhos. Ele parecia totalmente perdido em seus devaneios enquanto seus dois capangas olhavam para a porta de entrada, onde dois jovens haviam acabado de parar após um deles abri-la. Vicente franziu a testa e olhou diretamente para onde Eve estava, vendo algumas marcas roxas ao redor de seu corpo. Rory também mudou de expressão e ignorou as muitas bagagens e caixas nos arredores para olhar as pessoas ali. Inferno, quem são vocês, pessoal? O que acham de vir aqui assim? Um dos dois homens que seguravam Eve contra a parede gritou. O jovem finalmente percebeu a entrada de Vice e Rory ali e olhou para eles. Ele apontou a arma em suas mãos para aquele que parecia ser mais forte, dada sua gema mágica verde, e gritou. Você não deveria entrar em nenhum lugar sem antes bater. Agora você terá que morrer. Ele moveu o dedo indicador direito no gatilho, sorrindo maliciosamente ao imaginar a cena que se desenrolaria à sua frente. Bang! Naquele instante, uma bala disparou em direção ao peito de Rory, não dando ao jovem tempo para reagir. Clang! Mas no meio do caminho da bala, uma superfície metálica sólida apareceu de repente, bloqueando esse ataque que poderia facilmente tirar a vida até mesmo de um aprendiz sênior despreparado. N0 Velbin. Rory empalideceu ao perceber o que tinha acabado de acontecer, sabendo o problema que ele estaria se metendo se isso o tivesse atingido. Gole! Vicente ignorou o choque do amigo e deu um passo à frente. Instantaneamente depois disso, a arma nas mãos daquele jovem voou de suas mãos e virou de cabeça para baixo. Além disso, as pistolas nas mãos daqueles homens, apontadas para a cabeça de Eve, também se moveram, parando de apontar para suas nucas ao fazerem contato com tal parte do corpo daqueles homens. Parece que temos um problema aqui, hein? Vicente fechou os olhos porque tinha uma das mãos no bolso e a outra um pouco para a frente, numa posição que parecia estar segurando alguma coisa. Na frente de sua mão dominante havia um pentagrama vermelho, indicando a todos que o fenômeno nos arredores era obra dele. Então, os sons daquelas armas sendo carregadas soaram e aquelas pessoas estremeceram de medo. Eve, o que aconteceu aqui? Onde está Nina? Fim do capítulo. Capítulo 66 Traição. Ao se deparar com essa mudança repentina de situação, Eve ficou em silêncio por um momento, mas rapidamente se afastou dos dois homens que a pressionavam momentos atrás. Ela olhou para aqueles homens muito mais fortes que ela, aprendiz intermediário, momentos atrás tão confiantes mas agora suando de medo da morte. Bastardos! Ela pensou, mas dadas as perguntas de Vice e o incrível poder que ele demonstrava, ela rapidamente foi até o lado dele e explicou. Vicente, essas pessoas apareceram esta manhã na aldeia, e algum tempo depois de Nina ter saído para a academia, bateram à nossa porta. Eles conseguiram essas armas, mas acho que se um de nosso grupo de comerciantes não foi morto por eles, então há um traidor em nosso grupo. Os olhos de Vicente estreitaram-se com essas palavras. Espero que não seja esse o caso. A traição é punível com a morte em nossa família. Ele lembrou ao seu povo nas redondezas, onde aqueles que o acompanhavam e Rory já haviam entrado naquela casa e apontavam suas armas para os três estranhos sob a mira de Vice. Ele olhou para seus homens e ordenou. Vá para a Academia das Estrelas e garanta a situação de Nina. Vou buscá-la mais tarde. Sim, chefe. Então você é a pessoa por trás dessas armas. O jovem loiro com uma espingarda apontada para a cabeça perguntou em voz baixa ao ouvir o diálogo de Vicente com aquelas pessoas. Vicente o ignorou e perguntou a Eve. Quem são esses? Eu não os conheço. Eva respondeu. Só sei o que me contaram minutos atrás. Pelas palavras daqueles dois, esse loiro deve ser filho de um barão. Barão? Rory estreitou os olhos, pois isso só tornaria tudo mais complicado. Isso mesmo, eu sou o terceiro filho do Barão Erwin. O jovem loiro disse confiante, sentindo que poderia escapar impune ao ameaçar essas pessoas. Largue sua arma imediatamente, Vicente. Se você não quer problemas com um nobre, entregue-me o segredo dessas armas e ajoelhe-se.
Vou considerar perdoar sua insolência. Eve e Rory olharam para Vicente em silêncio, sabendo que essa era uma péssima maneira de falar com alguém como ele. Ainda assim, o jovem descendente da nobreza local tinha as suas vantagens. Ameaçar um nobre era um crime em todo o reino, algo que acarretava a punição de incapacitação mágica. A incapacitação mágica nada mais era do que a destruição da gema mágica, que levava à perda dos poderes mágicos. Mas Vicente era um criminoso que não via problema em contrariar as leis. Você tem muita confiança para um terceiro filho. Você nem é um nobre, mas age como tal. Vicente comentou em tom profundo, permanecendo imóvel. Você não vai ficar de boca fechada se eu deixar você ir. Você me trará problemas sem fim enquanto respirar. Bang! A espingarda se moveu e um brilho veio de seu cano. Num único instante, disparou uma bala carregada de mana, que atravessou a cabeça deste descendente da nobreza local. Os dois subordinados do terceiro filho do Barão Erwin tremeram incontrolavelmente ao verem, não acreditando na audácia e frieza de Vicente em matar alguém com tanta calma. Enquanto o corpo daquele jovem loiro caía no chão, folhas de metal voaram do corpo de Vicente, num único instante cobrindo aquele corpo já sem vida, formando uma urna metálica. Eve olhou para Vicente com os olhos arregalados, não esperando que ele fosse tão decidido. Isso foi precipitado. Ele era filho de um nobre. Ela exclamou. Rory fechou os olhos e suspirou, mas não disse nada. Explicou Vicente. Melhor morto do que vivo. E não há muita diferença entre ameaçar e matar o filho de um nobre. Morto, pelo menos ele não pode falar sobre nós. O que você tem em mente? Rory perguntou, sentindo que não havia sentido em questionar o que havia acontecido, já que não havia como voltar atrás agora. Vicente pressionou um pouco mais as cabeças dos homens sob sua mira com suas duas armas e disse: fale o que você sabe, ou você sofrerá o mesmo destino daquele idiota. E não me ameace. Eu realmente não gosto disso. Gole. Um deles então abriu a boca. Sênior, não faça isso. Direi o que você quiser. Só não me mate. Diga-me de onde você conseguiu essas armas. Foi de um dos meus homens. Um traidor. Encontramos essas armas há 2 dias, perto da aldeia, Sênior. Nessa ocasião, estávamos a viajar para Milfal quando nos deparamos com um grupo recentemente atacado por alguma coisa. Ponto. Mas havia 2 homens armados com essas armas. O jovem mestre se interessou por essas armas e nós nos aproximamos deles, atacando-os sem dar-lhes chance de se defenderem. Depois de fazer isso, eles rapidamente descobriram de onde vinham essas pessoas por causa da identidade do comerciante que fazia parte daquele grupo. Eles recolheram as armas e foram até a aldeia para descobrir quem estava por trás dessas armas e saber o método de produzi-las. Com algo assim, seu jovem mestre poderia lidar com seus irmãos mais velhos e eventualmente se tornar o Barão Erwin. Mesmo se tornar um visconde não estaria fora de seu alcance se tivesse sorte. Infelizmente para ele, Vice ouviu brevemente a história e estranhamente sentiu que aquele homem estava lhe contando a verdade. Ele olhou para o outro homem e perguntou: alguém mais da família Erwin sabe sobre essas armas? Não. O jovem mestre queria usá-lo como arma secreta contra seus irmãos. Bom, bang, bang. Mais 2 tiros vieram dessas armas, matando os 2 homens restantes. Vicente olhou para Rory e finalmente respondeu à pergunta do amigo. A família Erwin não era exatamente quem atacaríamos primeiro em Milfal, mas como eles podem eventualmente se voltar contra nós, agiremos contra eles primeiro. A família Erwin era uma das casas nobres próximas a esta vila, com sede em Milfal. Esta família chamou a atenção de Vicente e Rory antes de se mudarem para Milfal, pois ambos conheciam os nomes das principais famílias nobres da região. No caso de Vicente, ele ouviu falar desta família pela primeira vez através de Andrew. A família Erwin? Rory murmurou, sabendo que esta família não era como seus alvos anteriores, que estavam envolvidos em uma série de problemas que os deixariam sozinhos quando os atacassem. Mas Vicente não teve escolha. Quer ataquemos a família Erwin ou não, eles têm o potencial de se tornarem inimigos.
Nesse caso, antes de fazermos inimigos em Milfal, podemos simplesmente concentrar nossas ações contra esta casa. O controle de danos era o que Vicente tinha em mente. Rory e Eve entenderam esse ponto e ela perguntou: e aqueles corpos? Matá-los em nossa casa pode rapidamente criar problemas para nós. Mas e se eles não desaparecessem aqui? Vicente sorriu pensando em algo para resolver essa situação que ele havia criado. Fim do capítulo. Capítulo 67 Mudança necessária. Enquanto Vicente sorria, Eve e Rory sentiram a mana ao seu redor mudar, e os 3 cadáveres cobertos por superfícies de metal reapareceram, mostrando suas cabeças perfuradas. O pentagrama vermelho na frente de Vicente movia-se conforme sua mão direita o manipulava, e os metais mudavam de forma, atacando aqueles corpos. Eve e Rory ouviram o som de carne sendo perfurada e observaram por um momento o que Vicente pretendia. Mas logo o jovem ruivo percebeu qual era o plano do amigo. Você não está... Sim, vou manipular seus corpos à luz do dia, disse Vicente enquanto os fazia ficar na frente deles como se ainda estivessem vivos. Vicente terminou de colocar metais sob os ossos desses homens e usou um deles para levantar uma das mãos e agitá-la na direção deles. Você pode fazer aquilo? Vicente sorriu para Rory. Isso não é nada. Estou apenas manipulando o metal que coloco em seus corpos. Não é tão diferente de manipular metal no ar. A diferença é apenas que tenho que ter um pouco de cuidado para não destruir seus corpos. Eve ficou boquiaberta assistindo isso, ainda maravilhada com as habilidades que Vicente havia despertado. Mas e os furos em suas cabeças? Rory respondeu no lugar de Vicente desta vez. Isso é fácil. Basta colocarmos chapéus em suas cabeças e ninguém verá. As perfurações em seus corpos que fiz para colocar meus metais neles também estão sob suas roupas, então ninguém vai notá-los. De qualquer forma, faremos com que eles saiam da aldeia depois de saírem de nossa casa, no Bosque dos Corvos, acrescentou Vicente. Mas, Eve, não se preocupe. Enquanto estávamos vindo para cá, fomos atacados por um grupo de goblins. Podemos usar isso para confundir a família do Barão Erwin sobre o desaparecimento de um de seus filhos. Rory comentou, vendo que ela estava preocupada. Goblins, perto da aldeia? Também ficamos surpresos, respondeu Vicente. Mas sendo apenas o terceiro filho, as chances de investigações profundas acontecerem são baixas. Os nobres têm o terrível hábito de matar seus familiares e pessoas com quem têm divergências, mesmo que menores. Haverá muitos suspeitos antes de sermos implicados. Dito isso, eles não demoraram muito para organizar sua saída deste lugar, entrando secretamente na carruagem do grupo do jovem membro da família Erwin antes que Vice os manipulasse para entrarem sozinhos. Se alguém estivesse prestando atenção e usando suas habilidades para olhar em sua direção, seria possível que alguém percebesse que algo errado estava acontecendo ali. Afinal, Vicente estava usando sua habilidade. Mas numa aldeia onde as pessoas não desconfiavam tanto umas das outras, onde também não havia pessoas fortes ou corajosas para se envolverem em problemas desconexos com elas, ninguém notou a ação pensada por Vicente e Rory. Em poucos minutos, o grupo deixou a vila e entrou no Bosque dos Corvos, onde eventualmente se livrariam desses corpos após saquearem seus itens. Com certeza, Vicente não pegou nenhum artefato mágico daquele jovem loiro, ficando apenas com moedas e coisas que não podiam ser rastreadas. Ele naturalmente recuperou seus metais e armas dos pertences daquelas pessoas, aumentando a quantidade de metal em sua armadura. Após 2 horas, Vicente, Rory e Eve retornaram à aldeia, desta vez a pé, pois haviam deixado para trás a carruagem e os cavalos daquele grupo. Eles percorreram as laterais da aldeia e fizeram o possível para chegar às ruas principais sem serem notados por ninguém. Seguindo cautelosamente parte do percurso, os 3 logo chegaram em frente ao prédio da Academia das Estrelas, onde podiam ser vistas várias crianças brincando. Já estava quase na hora dos alunos irem embora, então não precisaram esperar muito, e logo uma jovem de cabelos pretos,
toda vestida de preto, ao lado de vários homens, apareceu vindo em sua direção. Ao ver o irmão, Nina perdeu a calma de sempre e correu até ele com um sorriso no rosto, feliz por ver Vicente de volta. Grande irmão! Esta jovem de cerca de 8 anos pulou em seus braços, olhando para a testa do irmão mais velho e sentindo-se muito orgulhosa. Por mais que fosse amarela, sua gema mágica era muito incomum. Irmão mais velho, parabéns por despertar seus poderes. Ela disse ao sentir o abraço de urso de seu irmão. Nina, estou aqui para te levar para Milfal. Sei que você ainda teria uma semana de aulas na Academia das Estrelas, mas não acho que faria muita diferença você ficar mais uma semana. O que você acha? Ele fez vários sinais enquanto falava com ela. Nina imediatamente concordou com ele, ansiosa para ir para Milfal, uma cidade muito maior que a vila, com muito mais possibilidades para ela. Nina gostava da vila, mas preferia cidades maiores, locais com muito movimento nas ruas e onde não precisaria esperar dias ou se aventurar nas estradas para conseguir certas coisas. Por outro lado, devido à sua surdez, ela não tinha muitas amizades na Academia das Estrelas e não sentia falta de quase nenhum dos colegas. Morar em Milfal o mais rápido possível também seria um novo começo para ela. Com a resposta de sua irmã, Vice a pegou nos braços e voltou para a casa de sua família junto com seus guardas, Rory e Eve, sem tocar no assunto daquelas pessoas de antes. Eles encontrariam algumas pessoas no caminho, mas o grupo chegaria rapidamente àquela residência onde outros homens do armazém de Vice já se apresentariam para o início da viagem. Enquanto segurava Nina nos braços, Vicente olhou para aqueles homens. Todos estavam bem armados com pistolas e rifles. Pessoal, comecem a colocar nossas malas e caixas nos vagões. Tenho uma coisa para cuidar antes de partirmos, mas não vai demorar muito. Façam como combinado e eu me acompanho com vocês mais tarde. Rory deu um passo à frente e disse: enquanto isso, vou cuidar de você e informá-lo sobre alguns problemas. Vicente saiu com sua irmã, deixando Rory explicando o que havia acontecido a um dos grupos de comerciantes sob sua proteção. Nesse ínterim, ele foi até a casa de um de seus comerciantes aliados nesta aldeia, interessado em conversar sobre o assunto. Incidentes acontecem, mas eles devem tomar cuidado extra com pessoas ou grupos como o do jovem Erwin quando viajam. Vicente já contava com a possibilidade de suas armas caírem em mãos de estranhos no futuro, e isso não o preocupava tanto porque suas armas precisavam de munição. Sem aquela munição, algo que só ele sabia fazer já que não envolvia magia, não seria possível usar nada. Por outro lado, se alguém aplicar mais potência do que a arma pode suportar, ela poderá ser danificada pelo tiro. Em suma, tais armas caírem nas mãos de quem não deveria não era um problema. O problema foi alguém se aproximar dele por causa daquelas armas. Então as coisas precisavam mudar na operação do grupo. Fim do capítulo. Capítulo 68 Aviso e convite. Ao chegar na casa de um dos comerciantes sócio de sua sociedade, Vicente entrou naquela residência sem cerimônia, dirigindo-se ao escritório daquele homem. Vicente, o que você está fazendo aqui? Achei que só nos encontraríamos em 2 meses. Aquele homem viu o jovem de cabelos pretos através do vidro de uma das paredes de seu escritório e levantou-se surpreso da cadeira. Vicente entrou no escritório e disse: temos problemas, então preciso que você informe nossos outros parceiros. Problemas? Este homem de meia-idade viu o jovem de cabelos negros com uma menina nos braços sentar-se à sua frente, mas continuou de pé. Do que você está falando? A propósito, você não deveria estar em Milfal. Vicente foi direto ao ponto. Coach está morto. Enquanto voltava para a aldeia, um grupo de homens se aproveitou de seu grupo enfraquecido após um ataque e os eliminou por causa de suas armas. O que? Aquele homem empalideceu ao ouvir isso, ignorando até a única gema mágica na testa de Vicente. Vicente aprofundou o seu discurso, ciente de quem tinha morrido e perdido as armas para o grupo do jovem Erwin, pois os seus homens já o tinham atualizado sobre quem estava mais próximo da aldeia nos últimos dias.
Acabei de matar as pessoas que fizeram isso, então, por enquanto, estamos seguros e não deve haver mais armas fora do nosso controle. Mas precisamos de algumas mudanças em nossos métodos, ou algo assim acontecerá com o resto do mundo, os grupos. Aquele homem ficou em silêncio por um momento, com a boca aberta. Coach, ele morreu mesmo? Mas por quê? Só por causa das armas? Não é seguro deixar armas à vista quando não estão sendo usadas. Você e meus homens em seu grupo devem aprender com essa lição. Quando precisar delas, use suas armas rapidamente e guarde-as. Haverá pessoas interessadas em eles, capazes de matá-los se você não tomar cuidado. Gole, o que fazemos agora? Ele entendeu a recomendação de Vicente, mas ainda estava preocupado. Não pense muito no que aconteceu com o coach. Eu cuidarei do problema e toda viagem tem seus riscos, então as coisas não mudaram muito para nós. Vicente respondeu enquanto se levantava. De qualquer forma, tenho alguns planos que podem nos ajudar em relação a isso. Mas levará alguns meses para que isso dê frutos, então, por enquanto, tenha cuidado. De qualquer forma, absorverei a maior parte dos negócios da Coach na minha parte da parceria, mas darei alguns de seus contratos a você. Espere o contato do meu pessoal em algumas semanas. Ok, esse sujeito disse, não se importando como Vicente queria lidar com isso. Mas ele não pôde deixar de elogiar o formato da joia desse jovem. Por falar nisso, parabéns pelo seu despertar. Vejo que você conseguiu algo bom em Milfal. Você pretende usar isso para desenvolver nossa sociedade. Este comerciante, assim como os outros membros da sua sociedade, não sabia dos planos criminosos de Vicente. Mas eles sabiam que a mudança para Milfal era um sinal de que o líder da sua sociedade pretendia aumentar as operações do grupo. em breve começarei a conversar com as famílias locais de Milfal. Você e os outros serão informados sobre o que eu realizarei quando algo for definido. Com essas palavras, Vicente voltou para sua casa. Um mero aviso ao seu grupo de comerciantes para serem mais cuidadosos e mudarem um pouco o seu modus operandi foi suficiente por enquanto. Além disso, eles só precisavam saber que ele iria desenvolver algo para ajudá-los ainda mais em relação às suas armas. Como não precisavam saber dos detalhes, Vicente logo estava de volta à casa de sua família, onde as caixas e sacolas que estavam no salão principal já haviam sido em grande parte colocadas nas carroças do grupo que partiriam em alguns instantes. Vendo seu povo terminando de preparar os veículos que partiriam para Milfal, Vicente deixou Nina com Eve e recolheu mais alguns itens de metal, acrescentado um pouco mais à sua armadura. Infelizmente, ele não poderia colocar muito mais peso nesta armadura já que ele próprio não tinha muita força física para carregar tanto peso. O melhor que ele pôde fazer foi carregar cerca de 10 quilos em seu corpo e ordenar que seus homens carregassem alguns itens de metal com eles também. Além disso, ele só podia contar com quaisquer metais que os oponentes carregassem para se proteger e garantir a sobrevivência de seu grupo em combate. Mas Vicente não estava tão preocupado em não ter metais para usar. Em um mundo onde todos tinham moedas, ele sempre teria algo com que contar. Mas ele já tinha alguns planos ambiciosos para o futuro. Uma delas era adquirir uma carruagem de metal. Enfim, depois que ele entregou itens metálicos para sua equipe, alguém chegou em sua residência, atrapalhando um pouco os planos de Vicente. Vicente, você está aqui? Uma voz que este jovem e Rory conheciam bem soou, e ambos franziram a testa, reconhecendo a voz de seu antigo professor dos tempos de academia. Ao ouvir isso, Vicente olhou para o colar em volta do pescoço, que recebera de Juliano. Olhando para aquele item de prata em forma de meia-lua, Vicente franziu a testa. Ele percebeu que por mais que parecesse metal à primeira vista, ele não conseguia sentir nenhuma conexão com ele. Professor Julian, o que você está fazendo aqui? Eu não esperava encontrá-lo na aldeia. Rory viu aquele professor rigoroso, que supostamente havia deixado a aldeia há 2 anos após conseguir um emprego em uma academia melhor em uma grande cidade da província. Julian cumprimentou Rory e Vicente e disse:
Estou na aldeia desde que você partiu para Milfal. Eve assentiu e disse: Vicente, o Julian te procurou logo depois que você saiu. Você veio para a aldeia por minha causa. Vicente achou isso estranho. Não, Julian riu. Vim porque consegui uma oportunidade de trabalho para minha irmã, que ainda trabalha na Academia das Estrelas. Mas aproveitei para te procurar. ... O que você quer, professor? Vicente ainda não havia descoberto nada sobre aquele item, pois não teve tempo nem oportunidade para fazê-lo, então ficou curioso. Primeiro, parabéns por despertar seus poderes. Fiquei curioso para vê-lo novamente, pois você foi meu melhor aluno, como já lhe disse antes. Fico feliz em ver uma joia mágica tão distinta em você, Vicente. Ele disse sinceramente. No entanto, também tenho uma oportunidade para você. Atualmente estou trabalhando na segunda maior academia da província, que tem acesso ao Cydel Magic College. Vicente, por que você não me acompanha até Ironcrest? A competição por uma vaga no Cydel Magic College com esta joia mágica. Mesmo com um talento de grau amarelo, você certamente tem o que é preciso para conseguir um lugar na instituição mágica mais renomada do reino. Como professor dedicado, Juliano não havia esquecido Vicente e queria rever seu aluno após o despertar para julgar se suas teorias estavam corretas ou não. Como ele podia ver, ele estava certo. Então ele não pôde deixar de convidar este jovem, esperando que ele pudesse levá-lo a um nível superior de magia. Ah, então você está aqui para me convidar. Vicente sorriu para Julian. Infelizmente, terei que recusar. Tenho planos que me impediriam de seguir esse caminho, professor. Fim do capítulo. Capítulo 69. Retornando a Milfal. Tem certeza? Julian pergunta em tom surpreso. Como professor, ele conversou com cada um de seus alunos na época da academia sobre seu futuro. Mas o que ele fez naquela época foi algo para abrir a mente dos jovens para as possibilidades que lhes eram oferecidas, e não algo com o propósito definitivo de fazê-los escolher um caminho. A resposta que Vicente lhe deu naquele momento não preocupou Juliano, e ele apenas pensou que era um desejo infantil de menino. Mas agora, ao ouvir uma resposta semelhante de Vicente, Julian não pôde deixar de ficar surpreso ao ver alguém com tanto potencial dizer essas palavras. Sim, acredito que o caminho acadêmico que o professor Julian acredita ser bom é realmente necessário e útil para pessoas que não sabem o que querem de suas vidas. Mas eu sei o que quero e preciso fazer, então não me vejo voltando para a vida acadêmica. Vicente deu uma resposta completa a este homem, sabendo que Julian, como professor, faria questão de convencê-lo do contrário caso não tivesse uma boa motivação. Podia-se aprender em qualquer lugar, desde que houvesse interesse e acesso aos materiais. O que as academias e faculdades fizeram foi ajudar os jovens, sem saber o que fazer, a organizar o seu tempo e dar-lhes material para trabalhar. A partir daí, acabaria por encontrar o seu caminho ou pelo menos adquirir uma atividade primária para se sustentar, algo essencial para si e para a sociedade. Mas investir seu tempo em um lugar como o Cydel Magic College poderia ser uma perda de tempo e recursos para alguém que sabia o que queria e tinha os métodos para alcançá-lo. Juliano sabia que, como comerciante, Vicente tinha como se sustentar e crescer, pois havia herdado não só o negócio do pai, mas todo o conhecimento que Andrew lhe transmitiu ao longo de 11 anos. Quando ouviu a resposta daquele jovem de cabelos negros, não achou que fosse a resposta de alguém tentando fugir da responsabilidade. Mas ele teve que insistir um pouco antes de desistir. Tem certeza disso, Vicente? Eu não queria ter que falar muito porque prefiro que você tente entrar no Cydel Medical College por ambição. Mas seu velho amigo Ian quase conseguiu uma vaga naquela instituição. Pelo que ouvi, ele despertou recentemente suas habilidades mágicas. Com suas boas notas na Academia Real de Saltist Star City, ele tem uma boa chance de conseguir uma vaga na Faculdade do Reino. Julian disse, surpreendendo Vicente e Rory, que não tinham notícias de Ian há um bom tempo. Isso é verdade? Rory perguntou enquanto um sorriso se formava em seu rosto.
Julian olhou para Rory e viu a gema verde na testa do jovem, que o impressionava tanto quanto o formato da gema de Vicente. Ele disse: sim, tive a sorte de encontrar sua irmã mais velha em Ironcrest e ouvir sobre sua situação. Ele se saiu muito bem em sua jornada na Royal Academy, ele ainda não havia despertado seus poderes. Entendo. Bom para ele. Vicente sorriu, feliz pelo amigo. Se o destino tiver algo para nós, veremos Ian novamente. Mas não pretendo entrar no Seidel Medical College só por causa dele. Você por se importar e também por nos contar sobre Ian. Ao sentir Vicente direcionando-o para a saída da casa, Juliano suspirou derrotado, sentindo que só poderia desistir. Se você não pretende estudar mais para desenvolver seus poderes, o que você fará, Vicente? Quero pelo menos saber para onde irá o jovem mais talentoso que a aldeia deu à luz. Disse Julian, desconsiderando totalmente a cor da gema mágica de Rory. O tipo de talento ao qual ele se referia não dizia respeito à prática mágica, mas ao conhecimento básico e à capacidade racional de analisar problemas e encontrar soluções. Esse tipo de talento diferenciaria o mago que, por exemplo, criaria novos feitiços e coisas fantásticas do mago que só usaria essas coisas para ficar mais forte e ter mais praticidade em suas vidas. Rory pode ter talento para o cultivo mágico. Ainda assim, Vicente certamente tinha o maior potencial para revolucionar qualquer coisa neste mundo entre os dois. Vicente disse com um sorriso: levarei os negócios de meu pai a um nível que ele nunca sonhou ser possível. Fornecerei a melhor base para minha irmã mais nova e um dia honrarei o nome Fuller. Morrerei satisfeito se conseguir apenas isso, professor. Ao ouvir esta resposta, Juliano ficou em silêncio, entendendo o que Vicente queria dizer, imaginando que este jovem havia sofrido muito com a morte de seus pais. Este jovem era muito talentoso, mas sua vida teve muitas tragédias. Talvez fosse melhor se ele não se desenvolvesse até o limite. Caso contrário, coisas catastróficas poderiam ser criadas pelas suas mãos. Entendo. Bem, espero que você e Nina fiquem bem. Milfall não é um lugar ruim para se viver. Com essas palavras, Juliano se despediu, ouvindo de Vicente que um dia ainda se encontrariam para conversar sobre aquele colar, mas ainda não era hora de isso acontecer. Ian vai seguir carreira dentro da família real, hein? Rory murmurou ao lado de Vicente enquanto os dois observavam Julian desaparecer naquela rua. Eu não esperava isso. Vicente sorriu, perguntando-se o que aquele sujeito estava fazendo. De qualquer forma, espero que ele tenha sucesso em seus propósitos. Se um dia o encontrarmos no mundo, beberemos juntos. Sim, talvez ele nos apresente algumas garotas da realeza. Você gostaria de provar uma princesa, Vice? Rory sorriu ao olhar para seu amigo. Você quer nos matar? Vicente riu, mas internamente não pôde deixar de imaginar as lindas princesas de Seidel, que se dizia serem as jovens mais lindas do estado. Ele era praticamente um adulto para os padrões locais, e sem o padrão hormonal de uma criança, algo que há anos o fazia sentir menos desejo por certas coisas, aos poucos ele voltava a ter desejos mundanos. Pena que ele não tinha muito tempo para pensar nisso no momento, nem conhecia ninguém que o interessasse. Mas, assim como Rory, ele tinha pensamentos impuros e desejo de estar com mulheres jovens e bonitas, como as princesas famosas. Pensaremos nisso mais tarde. Ian deve ficar bem. Somos nós que talvez não cheguemos longe se não tomarmos cuidado, meu amigo. Ele disse antes de pegar Nina nos braços novamente e entrar em sua carruagem com Rory e Eve. Com isso, quando já era quase início da noite nesta parte da província de Scott, 3 carruagens e 4 carroças partiram da Vila Martel com o grupo da família Fuller. Fim do capítulo. Capítulo 70. Início dos planos para Milfall. Nas primeiras horas do dia seguinte, o grupo de 7 veículos da família Fuller percorreu as ruas quase desertas de Milfall, chegando a esta cidade após horas de viagem. Ao contrário da viagem à Vila Martel, eles não foram emboscados por nenhuma criatura mágica e chegaram em relativa paz. Nina já estava dormindo quando entraram na primeira rua local.
Mesmo assim, o resto do grupo estava acordado, principalmente os homens de Vicente, que se mudariam para cá com a família. Enquanto Vicente suspirava por terem chegado a este lugar sem que nada pior acontecesse, ele olhou para Rory e perguntou: "Você viu sua mãe? Como ela estava?" "Sim, um de nossos homens foi vê-la e me viu enquanto você estava fora. De qualquer forma, ela está bem. Ela disse que nos visitaria ocasionalmente, mas também nos disse para ter cuidado com o que fazemos. De acordo com ela, somos apenas aprendizes e estamos muito longe do mínimo para não corrermos perigo em nada que fizermos. Ela não está errada. Não podemos enfrentar algumas potências locais com nossa força atual. Na melhor das hipóteses, podemos agir em segredo e tentar crescer enquanto isso." Vicente murmurou. No momento, seus planos não eram enfrentar grupos criminosos conhecidos nem agir abertamente contra ninguém, sejam nobres ou bandidos. O objetivo deles era começar a integrar-se ao submundo local, aproximar-se das pessoas relevantes para suas operações e ganhar moedas com os roubos e serviços que em breve ofereceriam. Com essas moedas, eles planejaram apoiar o desenvolvimento do grupo com novas armas e itens cultivados magicamente. Com os recursos certos, crescer não seria tão difícil. "O que fazemos agora?" Eva perguntou. "Primeiro, vamos descansar." Vicente sorriu ao olhar para Eve. "Amanhã à tarde começaremos nossos planos. Temos que assumir os negócios do comerciante morto pelo filho do Barão Erwin, então quero que você cuide disso com nossos homens, Eve. Cuidar dos planos de ação contra a Casa Erwin e nossos negócios locais. Com parte do nosso grupo em Milfall, poderemos oferecer proteção a qualquer pessoa disposta a pagar." "Isso não atrairá a atenção?" ela perguntou. "Não, porque só vamos oferecer para algumas lojas. Lojas pequenas, aliás." Rory respondeu sua dúvida. Vicente disse a ela: "Em Milfall, como em muitas áreas do reino, pessoas poderosas e más fazem o que bem entendem. A lei real não se aplica a eles como se aplica às pessoas comuns. Eles não apenas têm o poder de fugir e escapar da punição, mas também a realeza e a nobreza se beneficiam dessas organizações que operam no submundo." Vicente gesticulou para ela. Por um lado, o Estado poderia tentar agir contra estas forças, perdendo muito tempo perseguindo inúmeras pessoas, utilizando não só recursos, mas também talentos, pois os guardas reais certamente morreriam. É mais relevante, como os negócios oficiais do reino. Por outro lado, os poderes podem fechar os olhos para algumas atitudes, ter tempo para se concentrar no que é mais importante e ainda receber incentivos para não perseguir determinadas pessoas. Para os poderosos, a segunda opção é muito mais interessante, desde que seus interesses não sejam afetados. Portanto, a sociedade Milfall tem lacunas importantes para agirmos. Mas não será um grupo de alguns mágicos de baixo nível que será vamos chamar a atenção, Eve. Teríamos que assumir todo o Milfall para causar o tipo de agitação que a preocupa. No entanto, só ofereceremos nossos serviços a menos de 0,05% desta sociedade em um curto prazo. Eram pequenos, fracos, tão fracos que tinham a vantagem de ninguém os observar. Mesmo que agissem, qual seria o primeiro pensamento de quem os notasse? Estes são apenas alguns jovens fracos que tentam sobreviver. Quem pensaria que planejariam mais? Vice e Rory queriam usar a arrogância dos outros e o fato de que seriam subestimados para crescer onde quase ninguém olhava. Ninguém nesta sociedade se preocupava em tornar as cidades lugares mais seguros para viver e trabalhar. Para as instituições no poder, permitir que este mundo fosse caótico era mais conveniente e mais vantajoso. Pensando nisso, Eva não os questionou mais e ficou em silêncio até chegarem à casa onde ela iria morar com Nina e Vicente. Uma vez lá, os homens de Vicente deixavam rapidamente as caixas e sacolas da família antes que todos descansassem para o início dos planos. No final da tarde do dia seguinte, depois de horas de descanso e de um ótimo almoço ao lado de Eve, Nina e Rory, Vicente e o jovem ruivo deixaram as duas meninas para cuidar dos negócios locais.
Nos dias seguintes, eles iriam até onde seu grupo estaria atuando nesta cidade para fazer os ajustes necessários em relação ao seu plano contra a família Ervin. Mesmo assim, por enquanto, os dois mudaram-se para uma loja local. Os homens de Vicente já tinham estado neste local antes e conversaram com o proprietário sobre algumas coisas. Mas nada profundo foi decidido ou discutido. Chegando a uma taberna, os dois se esquivaram das pessoas que estavam no caminho e foram até o local onde os homens bebiam ou comiam. O que será, jovens? Um homem acima do peso, com barriga protuberante e muito cabelo, perguntou enquanto colocava um pano de prato sobre os ombros. Vicente olhou para a gema mágica laranja dessa pessoa antes de dizer, nada por enquanto. Estou procurando alguém chamado Zender Beu. Zender, o que você quer com meu irmão? O homem de meia idade e cabelos negros perguntou surpreso, não esperando que tais jovens viessem procurar por Zender. Estamos aqui para conversar sobre negócios. Alguns dos meus homens ajudaram o veterano com alguns encrenqueiros mais cedo. Como estive ocupado, não pude vir aqui para discutir nossa proposta. Vicente foi direto ao assunto, falando sobre o que havia pedido aos seus homens que fizessem. Esta era uma sociedade violenta e, numa taverna como esta, problemas que causavam prejuízos aos proprietários não eram incomuns. Vicente tinha mandado os seus homens vigiar alguns locais em torno de Milfal, e foi num desses locais que eclodiu uma luta na presença daqueles homens. Nessa situação, um dos homens de Vicente ajudou o dono do estabelecimento a cuidar dos desordeiros e a evitar danos na taberna. Seus homens não cobraram nada pela ajuda, mas abriram um diálogo para uma futura parceria, pois logo estariam disponíveis após terminar um trabalho, e poderiam ajudar a proteger a taberna. O dono da taverna ficou interessado, pois não era um mágico talentoso, e os mágicos geralmente não ofereciam esse tipo de serviço simples. Guardas e mercenários preferiam vender sua proteção em viagens e afins, que geralmente tinham recompensas melhores. Ser guarda de tal estabelecimento não pagava muito. Assim, havia uma escassez extrema de pessoas dispostas a prestar tal serviço localmente. Não só isso, mas daqueles que estavam dispostos, a maioria era muito fraca e mal equipada, o que significa que não valia a pena o custo de contratá-los. Mas as coisas eram diferentes para os homens de Vicente, que tinham sido treinados nas suas técnicas e tinham armas ao seu lado. O homem sorriu e disse, então é você. Por favor, venha por aqui. Vou ligar para meu irmão para falar com você. Fim do capítulo. Todo o conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. Immanuel Kant,